professor também criou um convênio de dupla diplomação entre seu curso na URGS e a Universidade de Montpellier, a École Polytechnique da Universidade de Montpellier. E eu queria saber muito concretamente, como professor, como coordenador do curso, como aconteceu esse diálogo com os colegas franceses para chegar a um texto. Levou seu projeto pedagógico de curso, se conversou, traduziu em francês e se comparou com o projeto francês, ou se fez uma análise disciplina por disciplina, ou já tinha 20 anos de história de intercâmbio de alunos e tudo deu certo. Então, naturalmente, logicamente, sem nem refletir muito, se chegou à conclusão que os currículos eram equivalentes. Um pouco de tudo isso. Eu acho que é um pouco de tudo isso. Eu tenho uma convicção que convênios de dupla diplomação, eles são mais uma consequência, assim, né? É claro que depois eles vão ser também causa de alterações e vão afetar os cursos, mas um convênio de dupla diplomação, ele não surge assim extemporaneamente. O caso do convênio de diplomação que a gente tem com a Polytechnique Montpellier, para mim é emblemático. Ou seja, ele é um convênio de dupla diplomação que nasceu em cima de uma base extremamente forte de interação em diferentes níveis de atividade acadêmica. Então, sei lá, se eu pegar assim, entre os parceiros que estão envolvidos, que não foram só o caso da engenharia de materiais e do departamento de materiais da escola de engenharia, mas também nesse convênio de diplomação tem peso extremamente forte os cursos de ciência da computação, de engenharia da computação, do Instituto de Informática. Ou seja, o que havia, né, como base para esse convênio é uma tradição de cooperação entre as instituições. No caso, a gente pegou esse aspecto, digamos assim, essas interfaces existentes na área de materiais, física, que era a minha contribuição, e a parte de informática, computação, microeletrônica, que eram, digamos assim, a interface URGS Montpellier existente via Instituto de Informática. Então, essa cooperação via desde atividades de pesquisa em parceria, de programas de intercâmbio de professores, de docentes. Então, nós temos professores envolvidos no programa que tiveram parte da sua pós-graduação lá, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, egressos de programas de pós-graduação que tive que completar, depois fizeram um mestrado aqui, foram fazer um doutorado em Montpellier, ou doutores da URGS que foram fazer estágios de pós-doutorado em Montpellier. Vocês receberam o pessoal de lá? Também de lá, também já existiam acordos do tipo CAPES-COFECUB, né, entre o Instituto de Informática e a EDI Montpellier, portanto, eu creio que, não sei qual o seu papel, se eventualmente a sua própria presença aqui na URGS não está ligada a um desses acordos CAPES-COFECUB. Não com Montpellier diretamente, com Grenoble sim. Mas não sei, esse tipo de interação que provoca essa base, esse conhecimento, esse processo. Eu tive também lá, eu fiquei um período em Montpellier, com um programa do governo francês, como professor convidado, lá. Então, o professor... Chegou a lecionar lá por acaso? Sim, eu cheguei. Então era parte desse programa de professor convidado, de ministrar aulas, né, em cursos de graduação. Então significa que existia um histórico de cooperação. O professor Reis, né, o professor Ricardo Reis, do Instituto de Informática, tem um acordo, tem uma parceria de pesquisa e de orientação, cotutelas. Ele recebeu recentemente um doutorado honoris causa. Isso, inclusive, então, ou seja, as instituições se conhecem. Quando a gente diz as instituições se conhecem, significa as pessoas que trabalham nessas instituições se conhecem. Elas sabem a realidade, a estrutura, os meios, as potencialidades, a filosofia de trabalho, a confiança. Isso é um relacionamento de estabelecimento justamente dessa confiança que foi lastrado. Então você veja, né, as primeiras mobilidades de graduação que eu conheço mais diretamente entre a URGS e a Polytechnique Montpellier, elas ocorreram tipicamente depois de 10 anos de um processo
de cooperação em outras esferas da vida acadêmica. Então, o que aconteceu? Se verificou que existia essa oportunidade. E nesse momento tem que ter o cruzamento de possibilidades, tem que ter as condições de aproveitar as oportunidades que surgem, porque para fazer programas de mobilidade que sejam consequentes, não basta só a vontade das instituições, você tem que ter instrumentos que financiem esses programas de mobilidade. E esses programas, muitas vezes eles não são tão contínuos, eles surgem, as oportunidades surgem, editais que podem aparecer tanto do lado brasileiro quanto do lado dos parceiros estrangeiros. Em outros momentos pode nem haver. Não pode nem haver. Então, nesse caso, o que gatilhou, assim, o catalisador de se agregar também a mobilidade de estudantes de graduação, essa cooperação entre as instituições, foi o lançamento de um edital, de um programa dirigido à mobilidade de alunos de curso de graduação em engenharia, que envolve a França e o Brasil, que é um programa chamado Braftec, que é um programa bastante estável no Brasil, impressionantemente, e que lançou um edital e que se identificou essa oportunidade, se identificou, olha, existem já essa tradição de parceria, com um lado, assim, como um vôlei, né, materiais e física, um outro de informática, computação, microeletrônica. Podemos pensar um projeto que englobe essas duas áreas e ter os meios para estimular. Isso então levou à necessidade do estabelecimento de convênios para a mobilidade de estudantes. Isso teve sucesso em se conseguir os meios. Isso acabou permitindo que a gente tivesse uma primeira experiência, como nós já nos conhecíamos, eu já havia, como você falou, já tinha dado aula nos cursos de graduação de lá, conhecia a estrutura. Como também, no caso, a proposta de formação de engenharia, por ser uma école polytechnique de uma universidade francesa, ela já tem uma proposta de formação que já é mais de formação especializada, ou seja, eles têm cursos na área de materiais, na área de eletrônica, na área de informática, na área de gestão, que é uma linguagem mais parecida com as nossas áreas. Obviamente, a proposta não é idêntica à nossa, mas os alunos já entram numa formação que depois de um período de formação básica, eles iriam com uma formação especializada, mais ou menos como a proposta curricular brasileira. Isso permite que essa similaridade, não essa estrutura curricular idêntica, mas similar, com a mesma proposta de formação, nos permitiu adequar facilmente os mais adequados para os alunos saírem do seu curso de origem, passarem um período no curso superior e conseguirem aproveitar quase a totalidade dessas atividades realizadas. Isso até é mais fácil para ser feito do lado francês, ou diria até do lado europeu, que as estruturas dos cursos europeus são mais ou menos similares do que do lado brasileiro, porque na URGS os nossos alunos têm uma liberdade completa, né? Então, apesar da gente oferecer uma seriação aconselhada, quando a gente diz que queremos alunos da quinta ou sexta etapa, não necessariamente a gente vai encontrar alunos que têm concluído o conjunto de atividades indo até a quarta etapa do curso, que estão todos começando a fazer a quinta etapa. Às vezes a gente tem que ter essa flexibilidade de adaptar caso a caso, porque apesar da gente dirigir o edital de seleção para um ou para o outro, para a quinta ou sexta etapa, cada aluno tem o seu histórico escolar. Bom, o convênio de dupla diplomação evoluiu a partir do primeiro momento de mobilidade simples, baseada numa longa tradição de cooperação. Depois de 3, 4 anos, né, com alunos realizando com sucesso esse programa de mobilidade, nós verificamos que isso era a oportunidade de se evoluir para um convênio de dupla diplomação. Escrever o convênio de dupla diplomação do ponto de vista de validação dos créditos não foi nada difícil, porque as pessoas que se sentaram para discutir isso tinham conhecimento da estrutura curricular dos cursos envolvidos. O trabalho foi uma definição mais formal, mais burocrática, adequando-se às regras, por exemplo, da resolução do CEP, no caso da URGS, as regras do lado europeu, do lado estrangeiro, e como envolviam cursos de graduação em engenharia, que implicam habilitações profissionais tanto do lado brasileiro quanto do lado francês, também se colocar exigências ali, que são exigências para que alguém tenha um diploma de engenheiro no Brasil e um diploma de engenheiro na França, que nem são imposições
da universidade, mas que são imposições das normas nacionais, e no caso francês até das normas não do Ministério da Educação, mas do equivalente ao CONFEA, digamos assim, do lado francês. Por exemplo, estágio, dado o número de horas mínimas, domínio de inglês. Então, são exigências. Então, é importante, né, que exista até esse conhecimento mútuo para se saber quais são as exigências que são feitas no país da instituição parceira em relação ao diploma que se pretende conceder dos dois lados. Perfeito.